Olá galera, sou Alan Ferreira, estamos aqui no mais um podcast. Hoje estou trazendo aqui como convidada a nossa querida companheira Beth Sirac. A Beth Sirac foi escolhida pelo Partido dos Trabalhadores na última reunião do Diretório Municipal no sábado. Foi aclamada pela direção, escolhida para ser a representante do Partido dos Trabalhadores para concorrer à Prefeitura de Santo André. Seja bem-vinda, Beth. Olá, Alan. Olá a todos que estão nos ouvindo e assistindo. É um prazer estar com você nesse espaço de diálogo importante, onde nós possamos falar um pouco da nossa cidade, os seus problemas, pensar projetos, pensar futuro. Então, sempre quando nós temos a oportunidade de dialogar, é um momento importante porque a gente pode, então, dizer para a nossa cidade quais são as nossas intenções, o que a gente busca para melhorar a nossa cidade. Então, é uma alegria estar aqui. Obrigado, Beth, por ter vindo. Justamente, né, esse podcast foi criado, né, nós estamos na segunda edição, para que a gente possa debater a cidade, né? Nós temos uma cidade que tem mais de 700 mil habitantes, com diversas características, né? Nós temos uma área de manancial que cobre a cidade quase 60%, nós temos problemas na cidade, nós temos realizações na cidade, e aí nós, enquanto gestores, formadores de opinião, a gente quer debater e buscar quais melhores soluções para a nossa cidade, né? Então esse podcast vem trazer convidados, né? A professora Beth, como é conhecida, Beth Sirac, ela tem uma longa jornada de lutas aqui pela cidade. E aí a gente vai começar esse podcast justamente perguntando para ela sobre essa história linda que tem aqui. A Beth já foi candidata a prefeito em 2020, vereadora por 2 mandatos, né, professora da rede pública municipal. Então conta um pouquinho essa trajetória. Tem uma trajetória longa, uma caminhada longa. Você sabe que eu sou nascida e criada em Santo André, né? Eu sou fruto dessa terra. Estudei em escola pública, me formei na Fundação Santo André. Muita gente passou pela Fundação Santo André, que era uma universidade, uma faculdade de referência muito importante. Fiz pedagogia e me engajei, evidentemente, na educação, que foi a área que eu escolhi para a minha formação profissional. Prestei concurso, vários concursos em Diadema, passei aqui em Santo André e sou professora licenciada da Rede Municipal de Educação. Ao longo da minha história, da minha trajetória, eu busquei sempre a defesa dessa bandeira, que foi a educação. E paralelo a isso também, muito cedo eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Eu tinha apenas 18 anos de idade, eu era uma menina quando me filiei ao partido. Então eu me filiei ao partido, fiz Fundação Santo André e começou a minha trajetória de bandeiras, de defesa, de luta e de militância política partidária. Depois da Fundação Santo André, o Celso em 97 foi reeleito, na verdade, prefeito de Santo André. Ele havia sido prefeito de 89 a 92, como não tinha reeleição, teve um intervalo, ele voltou em 97 e eu fui trabalhar na gestão. E foi um momento muito especial, de muito aprendizado. Eu tive a oportunidade de aprender muita coisa de gestão pública, porque o Celso era um mestre. Eu o considero assim, tive muito orgulho de trabalhar com ele. E ao mesmo tempo a possibilidade de apresentar projetos importantes enquanto políticas públicas para a cidade de Santo André. E essas experiências, elas foram muito exitosas e a gente teve a oportunidade de apresentar inclusive fora do país. Sim. Eu tive a oportunidade de viajar para apresentar aqui algumas experiências que nós implantamos na cidade. Eu diria que no 97 a 2000, essa gestão do Celso foi uma gestão de grandes laboratórios, de grandes conquistas, né? Tanto é que ele foi reeleito naquele período com 70% porque foi um de aprovação. Me conte um pouco essa história da gestão, o que foi realizado que se evidenciou naquele período, até para que a gente traga na memória da cidade. Tem tantas coisas que
de políticas públicas que o Celso implementou nessa cidade, que eu teria que trazer uma lista para lembrar de tudo. Vamos começar pela educação. Na educação, primeiro que nós trouxemos uma outra abordagem. A Secretaria de Educação, que nós reestruturamos, e a diretriz principal era a educação inclusiva, porque havia um debate muito grande que havia iniciado lá em Salamanca sobre a questão das pessoas com deficiência, que antes ainda chamava os portadores de deficiência. Sim. Né? E nós fizemos a inclusão. As crianças, os alunos que por muitas vezes, por cultura, por vergonha, por N fatores, ficavam confinados em casa, sem o direito à educação. Então, com essa diretriz da educação inclusiva, a gente passou a atender as crianças nas salas convencionais. Isso já era uma diretriz da LDB já aprovada naquele período? Isso, em 96 foi aprovada a LDB, uma construção, e nós conseguimos colocar em prática. Muito mais do que isso, porque além de colocar essa experiência da educação inclusiva, essa diretriz, nós conseguimos dar suporte político-pedagógico para as escolas. Né? Nós criamos o CAD, que era o Centro de Atenção Educacional, justamente para dar à criança esses cuidados em relação às especificidades das suas deficiências, ou múltiplas deficiências. Então, realmente foi uma abordagem revolucionária do ponto de vista do direito à educação. Além disso, nós criamos o Sabina. Isso. Porque nós passamos a construir, elaborar, primeiro idealizar o que seria esse equipamento do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educacional, que fosse um grande laboratório para que as crianças, os alunos vivenciassem experiências nas várias áreas do conhecimento. E da sua elaboração à sua implementação, foi uma construção gigante, né? Desde o prédio, da infraestrutura, o que nós teríamos nas áreas do conhecimento, as experiências sensoriais, os bichos, enfim, toda essa gama de aprendizagem importante para o conhecimento, inclusive científico, das nossas crianças. E também lançamos o planetário, a ideia iniciou, mas a gente foi inaugurar depois, a construção dele foi com o João Avamileno. Isso. Né? Que também é outro equipamento de excelência, a escolha das lentes, a parceria com as AIS. Então, a elaboração tem um requinte, um rigor e um cuidado para que a gente pudesse oferecer para a nossa rede e também para o público de forma geral, porque o Sabina também tem esse papel, o que houvesse de excelência. Essa preocupação as pessoas, elas falam assim, política é tudo a mesma coisa, né? A gestão é igual. Não. Mas aí, assim, se a gente for retratar a história, né, Beth, como a gente começou pela questão do Celso, né, que é um legado que a cidade tem, né, orgulho de políticas públicas. E eu sei que você passou por essas gestões, e aí a gente ia ficar aqui a noite inteira falando só da educação, mas teve um gostinho especial de uma política pública que até hoje existe, que são os CESAs, né? Você como gestora, estava lá na frente. Ah, sim, eu fui idealizadora dos CESAs. O que aconteceu? Havia os centros comunitários, não sei se você lembra. E os centros comunitários, eles estavam passando por um processo ruim, de degradação mesmo, tanto dos cuidados em relação à infraestrutura desses prédios, como em relação à programação, investimento. Numa reunião de governo, de secretariado, foi definido então que os centros comunitários passariam a pertencer à educação. E aí me foi delegada essa tarefa, o que fazer com esses equipamentos e torná-los então algo que complementasse o processo pedagógico para as crianças. Nós revolucionamos, mudamos o paisagismo, a infraestrutura, derrubamos os muros. Quando a gente fala dessa coisa de segurança, interessante eu fazer um adendo, porque quando nós derrubamos os muros, as comunidades do entorno ficaram apavoradas. Poxa, tirou um muro, vai ser uma insegurança. E a gente foi, debateu e dizia, eu sempre dizia assim, quem está dentro vê quem está fora vê quem está dentro.
é o cuidar coletivo, é o sentido de pertencimento de um equipamento público pela comunidade que quer fazer o bom uso do equipamento. Então, verdadeiro empoderamento. Empoderamento de um equipamento público. Evidentemente que atrelado a isso, nós melhoramos a iluminação, requisitos que são importantes para a sensação de segurança. Sim. E oferecemos também atividades para as crianças nas ações complementares, como também para a comunidade local, atividades para a terceira idade, atividades de ginástica, lian kun, yoga, dança de salão, recreação nos finais de semana, quadra esportiva, né? Alguns lugares com piscina, então nós colocamos lá guarda-vidas, atividades de recreação, enfim, foi uma gama uma revolução nesses equipamentos. E eu fiquei muito feliz e satisfeita, porque depois que a gente saiu da administração em 2009, 2012, eu estava numa escola fazendo campanha e eu encontrei uma mãe que veio conversar comigo, ela não me conhecia, mas ela disse assim, poxa, você viu a administração que está aí, fechou, colocou grade em tudo, isso é tão ruim, porque quando a gente derrubou os muros, a gente via quem estava dentro, então, exatamente a mesma abordagem que nós tivemos. Eu falei, poxa, então a política pública teve aderência, ela foi assumida, porque ela se fortalece, ela se enraiza quando a população assume isso para si também, o conceito. Então, foi muito bacana. Eu costumava dizer que a gente não tinha pichação nem de giz de cera. Esses equipamentos, eles funcionaram muito bem nas nossas administrações. E foi com o CESAS, inclusive, que eu viajei para muitos lugares para apresentar essas experiências exitosas. E eu gostaria, sabe, Alan, de dizer uma coisa que foi muito bacana na administração do Celso, que depois a gente teve a continuidade no governo do João, que foi o planejamento da cidade por 20 anos. E foi Cidade Futuro, não sei se você lembra. Eu participei. Quantas reuniões com comunidade nós fizemos para que as pessoas pudessem... quais são os seus sonhos? Primeiro a gente trabalhou com os sonhos. Fizemos muitas reuniões e depois a gente trabalhou com as metas e com... Eu tenho uma foto, que bacana. A foto aí era Polaroid. Isso! Eu tenho a foto. Eu tenho uma também. E eu tenho com a Mariana, que não mora mais no Brasil, mas filha da Arlete. E a gente participou naquela conferência, foi até acho que aqui no centro da cidade, né? No Tênis Clube. Foi no Tênis Clube, né? Foi na Senador também. Isso, nós tivemos, vários lugares. Isso. 1º de maio, várias conferências. Isso, e aí acho que teve uma plenarona que teve essa foto, foi muito interessante. E era justamente isso, né? Um dos aspectos que você estava comentando sobre essa questão do empoderamento da comunidade, tá? Um dos eixos que tinha de diretriz, né, daquele governo do Celso e depois se seguiu nas gestões, né, do modo petista de governar, é a questão da participação popular, né? Isso, uma marca. Me conte desse processo. Que você estava falando, né? Tudo que foi se construindo, as pessoas depois na história acabou, né, guardando isso na memória, né? Isso. A participação popular foi uma marca super importante do governo Celso e dela decorreu várias experiências depois em outros municípios, no estado e mesmo com o governo Lula. Você haja visto agora, o governo Lula lançou o PPA participativo. Sim. Então isso não é algo aleatório, é fruto de uma construção de experiências exitosas que muitas delas nasceram na cidade de Santo André, né? E a participação popular era o foco do governo, né? O envolvimento da população, oferecer e promover esse sentido de pertencimento de cidade em todos os lugares, não só no centro da cidade, em todos os bairros, em todas as regiões, nos lugares com uma situação mais difícil de organização, de infraestrutura. Nós nunca tivemos medo de nos colocar à disposição da população e fortalecer, inclusive, todos os canais de participação, não só através do orçamento participativo, que foi uma grande experiência, mas todos os conselhos municipais. Era justamente isso que eu estava lembrando aqui, né?
Hoje a gente tem uma cidade que ela é pintada no outdoor como se fosse uma cidade inteligente, bonita, maravilhosa. É claro que Santo André é linda e maravilhosa, mas ela tem os contrastes, né, os problemas sociais retratados no nosso país. Santo André não é diferente, né? E aí a gente tem hoje os conselhos existentes. Eu estava comentando outro dia com o Clóvis, que é o convidado que nós trouxemos aqui, estava falando da questão do Conselho de Juventude, né? O Conselho de Juventude se reúne não tinha tomado posse desde a questão da pandemia, em 2020. E aí, e aqueles obrigatórios, né? Você faz parte, inclusive, de um conselho, que é o Conselho de Educação. Meio que... Como que tá essa história dos conselhos, né? E aí, pensando um pouco no futuro, como que você acha que os conselhos, né? Eu lembro que já a história do PT, a gente já debateu bastante, Beth, em 2008, a questão de governos regionais, de mudar um processo de participação onde fosse aprofundada a questão da participação, porque é o que você falou, né? Quando o povo participa, se empodera, ele propõe, ele traz solução, ele ajuda a construir, né? Então, fala um pouco sobre essa história. O que a gente pode pensar, né, de mudar a situação dos conselhos, né? Primeiro que tem que acreditar que a participação popular é um instrumento fundamental de diálogo, de processos de aprendizagem, né, porque todo mundo aprende. Esse momento da escuta, quando o governo se coloca à disposição, de fato, da população e faz esse momento de escuta, vê quais são os problemas, quais são as dificuldades e transforma isso em possibilidade de mudança, de transformação através de ações, de projetos, de programa, de fato você está cumprindo o papel da gestão pública. Mas tem que acreditar nesse formato. E acreditar, você faz para valer. Você garante que os conselhos aconteçam, que ele seja paritário, que ele seja representativo, que todos os segmentos estejam lá. Você dá ampla divulgação para que as pessoas possam procurar, se interessar, fazer inscrição, ser eleito, debater o tema, fazer a discussão, propor sugestões, apontar as dificuldades e nos trazer elementos para que a gente vá, à medida que vai administrando, corrigindo rotas, porque é assim, quando você de fato investe na participação, eu costumo dizer que a gente acerta mais quando a gente escuta mais. E a participação popular, ela deve ser de fato uma marca. Em 2008, quando nós estávamos nesse processo, o Vanderlei era o candidato a prefeito da cidade de Santo André, nós tínhamos no nosso programa de governo, uma das propostas, de fato, era os governos regionais. A reorganização da cidade de forma regional. O que significa isso? A gente sabe, como você iniciou a sua fala, a cidade também tem a sua diversidade. Cada região tem a sua peculiaridade. A região do Parque Miami, Recreio da Borda, Jardim Santo André, ela tem ali uma característica. A região centro expandido, aqui, Vila Guiomar, Tamarutaca, Sacadura, também tem uma característica. A região do segundo subdistrito, região do Capoava, tem uma característica. A região de Utinga, que é a região mais antiga, que inclusive é uma região que nós tínhamos muitas empresas, muitas indústrias, e que outro dia inclusive foi dar uma entrevista, me perguntaram sobre o Utinga, eu fui lembrando das empresas que existiam e que foram saindo da nossa cidade. A região central também, né? Enfim, Paranapiacaba, você tem que atravessar 3 municípios para a gente chegar na vila de Paranapiacaba, que é de Santo André, né? Então esse olhar cuidadoso, esse olhar entendendo a diversidade da nossa cidade, ela só pode ser exitosa enquanto política pública se investirmos em participação popular atrelada aos governos regionais. Quais são as especificidades de cada região e como você pode atuar de forma mais organizada enquanto governo? Nós estamos falando de uma política matricial, né, que você tem um olhar para as regiões, né? Uma coisa que sempre desde aquela época também, a gente comentava naqueles debates, né, e hoje a gente vê que continua assim, né? O Conselho de Saúde da unidade local
o conselho escolar da EMEI, né, o CONSEG, que é o Conselho de Segurança, né, eles estão ali, mas eles não se conversam. Isso. Cada um é no seu quadradinho, né? Aí você tem o centro comercial, porque as regiões ela tem isso. A nossa cidade, né? É policêntrica. Ela é policêntrica. E aí, né, o nosso amigo atual gestor fala que vai trazer a cidade por 15 minutos, né? Tudo vai resolver em 15 minutos. Eu estava comentando aqui, para sair lá do Parque Miami, para chegar aqui no centro, leva 25 minutos, né? E aí, eu levei 40 minutos para chegar aqui. E aí a gente tem esse problema grande da mobilidade urbana, do transporte, enfim, né? Mas eu estava vendo que esses problemas locais, né, se for debatido de forma coletiva, né, a gente consegue promover políticas integradas, né, mais eficientes, porque quando você debate coletivamente, você consegue trazer, otimizar inclusive o recurso, né, para cada região, você consegue pensar a região. Estava comentando inclusive naquela conversa que nós fizemos sobre a história do Parque do Pedroso, você lembra? Sim. Né? O Celso, daquela visão futurística dele sobre a questão da cidade, que a cidade de Paranapiacaba a gente falava, né? Porque era outra cidade. Mas pensava a questão do polo turístico, né? Descentralizado, e hoje a gente tem essa preocupação naquela região, né? Nós estamos falando de uma área de manancial, um potencial turístico, ecológico, sustentável, e ao mesmo tempo com problemas, né? Sobre a questão de moradia, a questão de ocupação irregular, a urgência de tomar conta da questão da área permanente ali do Parque do Pedroso. Mas, ao mesmo tempo que tem esse desafio, a gente pode pensar ali, né, se tiver essa história do governo regional, né, o Clóvis, que é estudante lá da universidade, ele estava comentando assim sobre a história técnica da Universidade Técnica da UFABC, que tem uma luta, né? Ele fala, por que não ter, né, a universidade dentro desses polos, né? Pensando Santo André. A gente teve a história do Parque Tecnológico, mas a gente não vê isso. Não saiu. Né? Não saiu, né? Infelizmente, não. Você sabe que quando nós... É que são muitas histórias. Você foi falando, eu fui lembrando de várias coisas. Mas quando nós iniciamos o projeto do CESAS, e nós iniciamos a construção ali do CESA, que a gente chamava de Ciprestes, né? Era uma briga de nome. E ali a ideia era que nós construíssemos um CESA ecológico, dada a realidade daquele local, com agentes ambientais mirins, que é isso. É o pertencimento daquela localidade, é a natureza daquela localidade, o potencial daquela localidade, o que você pode oferecer, o que você pode melhorar. A cidade de 15 minutos, eu fico muito preocupada, porque quando eu fui vereadora, você sabe que quando a gente faz requerimento tem um prazo aí de 15 dias, ele pode pedir dilação de prazo e tal, mas sempre o primeiro prazo são 15 dias. Eu nunca consegui ter um requerimento respondido em 15 dias. Aliás, eu tenho requerimento que nunca foram respondidos. Então, assim, se for, a exemplo disso, se for os 15 minutos, eu fico muito preocupada. Eu fico muito preocupada com a história de uma administração marqueteira. Né? Você administra por outdoor ou por rede social. A administração para valer promove a participação popular. Você vai lá, você cria esses espaços de escuta, o que a gente chama de territórios de cidadania. Você vai, você conhece, você escuta, transforma isso tudo em política pública que de fato transforme aquele ambiente no ambiente do que a gente chama de bem viver. Nós queremos administrar com essas características. E você falou algo muito importante, que eu sou uma grande defensora, que as diretrizes, o conceito de matricialidade, de interface. Não dá para pensar a política pública de forma isolada. Evidentemente que tem áreas que têm as suas especificidades, mas se elas não dialogarem entre si, você não consegue mudar realidades locais. A exemplo do Santo André Mais Igual. O programa aqui foi pensado justamente dessa forma, né? Eu estava falando da questão do outdoor e da publicidade feita pela internet. Hoje a gente tem, é claro, né, as gestões municipais, desde 2012, inclusive quando fala um pouquinho da gestão grana, mas quando o Celso pensou, né, a Miriam ainda era
secretária, Sim. pensou uma cidade, aliás, quando modernizou a Prefeitura de Santo André, era justamente uma política matricial, né? E tinha toda uma preocupação de trazer um bom atendimento, a qualidade de atendimento. E aí eu lembro lá que nasceu o 0800, a praça de atendimento que tem até hoje. O posto Sim, né? O site da Prefeitura, que parece que é uma coisa banal, mas não tinha. Não tinha. Né? Então era uma política integrada. E aí hoje a gente vê, né, os canais de participação criados e consolidados, eles se esvaindo. Com exceção da praça de atendimento, não tem jeito, porque é tributação, né? Então o povo fica lá mesmo. Mas a gente vê uma prefeitura sendo gestada pela questão das redes sociais. Ao mesmo tempo, a gente tem as preocupações da questão da lisura desse processo de comunicação, né? A gente não pode utilizar os meios institucionais da prefeitura para fazer promoção pessoal. Sim. E ao contrário, a gente vê, né, os canais aí, às vezes, sendo mal utilizados, né? E aí, pensando um pouco isso lá para o futuro, a gente precisa, é claro, ter a valorização do atendimento, mas a gente precisa valorizar, né, a nossa prefeitura. Se falava, inclusive, da questão da tecnologia, né? A gente tem que pensar uma cidade tecnológica. Sim. Né? Uma cidade que a gente produza tecnologia, né? Queria que você falasse um pouco dessa abordagem. Inclusive, na eleição de 2020, tem muitas histórias sobre 2020, mas nós tínhamos essa preocupação. É evidente que a gente não conseguiu chegar nas pessoas, porque você já sabe o que todo mundo, a pandemia dificultou bastante a nossa vida. Mas colocar Santo André no século XXI de fato, transformar Santo André numa cidade inteligente de fato, numa cidade tecnológica, inclusiva e que seja para todos, porque não dá, é uma falácia você dizer que estou apresentando esse projeto de tal área. Esse projeto, qual é o nível de abrangência? É para uma camada restrita? Se é para uma camada restrita, não é uma política efetiva, não é uma política pública efetiva. Você tem que ter um percentual de abrangência que de fato chegue nas pessoas, porque senão é propaganda de outdoor. Então, para pensar tecnologia, nós temos que fomentar, trazer essa discussão do polo tecnológico novamente, enfim, temos que voltar a fazer esse debate, essa discussão, implementar. Nós temos que criar a possibilidade de startups, nós temos que criar a possibilidade das cooperativas, porque a gente está falando também ao mesmo tempo que você fala de colocar a cidade de forma inteligente, mas a gente também tem que ter a preocupação de isso se transformado em geração de emprego, trabalho e renda. Exatamente. Né? Roberto, eu estava falando, eu moro no Jardim Riviera e em 2010 a gente tinha um trabalho social, né, falando um pouco da questão da tecnologia. E aí a gente, naquele período, né, estava falando de redes sociais, e aí a gente lá na comunidade não tinha internet, banda larga. E aí a nossa luta lá era ter banda larga, né? E aí nasceu um projeto que acabou sendo no quintal da minha casa, o projeto .net, e a gente conseguiu uma parceria para dar inclusão digital. Então a discussão de tecnologia era incluir as pessoas digitalmente. Então a participação cidadã, né, pensando em tecnologia, era fazer as pessoas aprenderem a mexer no computador. E hoje a gente tem os smartphones, mas naquele período não tinha. Mas pensando, olhando no futuro, hoje já tem projetos sociais, inclusive modelos de gestões, sim, onde trabalha a questão da inclusão tecnológica, utilizando o smartphone. E aí hoje tem a questão da empregabilidade sobre novas tecnologias, né? Um exemplo é a questão dos jogos, dos gamers. Uhum. Hoje a molecada, meu filho tem 16 anos, ele conectadíssimo na questão dos jogos, fez inclusive um curso sobre a questão de gestão para montar jogos, né? Sim. E eu lembro programação de jogos. E eu lembro que a gestão do Grana tinha alguma coisa sobre robótica, não tinha? Sim, tinha, a nossa rede tinha, sim. A gente iniciou um trabalho com a implementação de robótica nas escolas, que eu acho que não foi adiante, né, depois. E a gente precisa, de fato, retomar esse debate, porque um grande desafio da educação quando nós falamos em nossas crianças precisam aprender a pensar, né? A pensar, a fazer análise de texto, de compreensão, de matemática. O que isso significa? Eles não podem ser meros receptores de informação.
tem que transformar a informação em programação. Percebe que é uma virada de chave importante? Essa criança passa a ter um outro tipo de raciocínio, que não é o passivo só de receber a informação, mas receber e transformar isso em algo, né? Que são o que a gente costuma dizer de ser programadores. Isso significa implementar política pública que dê iniciação científica para as nossas crianças, evidentemente respeitando aí a faixa etária, o seu nível de compreensão sobre as áreas do conhecimento. Hoje as crianças pequenas, né, com o dedinho, né, elas sabem mexer a coisa, mas é importante, inclusive do ponto de vista pedagógico, a preocupação desse uso da tecnologia de forma responsável, né? Ao mesmo tempo ela trouxe a acessibilidade, mas a gente tem que ter essa preocupação na educação. E ao mesmo tempo que tem que ter, sim, a questão de avançar, tem governador aqui em São Paulo que tentou arrancar os livros didáticos, né? E não deu muito certo, né? Porque além de não saber fazer um livro digital, porque... cheio de erros. Não sei como... De todas as ordens, conceituais, de gramática, de ortografia. E a gente tem o caso de Santo André também, não vamos aqui aprofundar, mas também de materiais que foram comprados e que não foram utilizados porque justamente tinha erros, né? Então a gente precisa pensar, né, a tecnologia, a inclusão, né, mas também a qualidade dos materiais que nós temos com nossos alunos. O rigor do trabalho, Alan, é isso que eu costumo enfatizar muito. É o rigor. O que é o rigor? Bom, para determinado problema, nós temos que apresentar algum tipo de intervenção, de solução, de abordagem. Isso tem que ser construído com alguns parâmetros. Conceitual, o que tem de melhor que a ciência e que os estudiosos produziram. Então, é o rigor da ciência. Você tem que pensar a durabilidade para este projeto, para esta intervenção, para esta ação. O público-alvo e a quantidade de pessoas que você vai conseguir atender. Depois disso, aquilo que Paulo Freire sempre falava, a praxis. É ação, reflexão, ação, né? Ou seja, você implementa com esses critérios. Senão não é política pública, senão é marketing. Vou fazer tal coisa. Mas quanto disso chegou? Para quantas pessoas? Por quanto tempo? Qual foi a avaliação desse resultado? Foi positivo? Deu liga? Foi assimilado? Mudou de fato a vida das pessoas? É uma série de coisas que precisam ser analisadas. Não basta ficar lançando marketing disso, daquilo, daquele outro e não se lançar ao cuidado de ver isso acontecer com o rigor da avaliação. Então, todo gestor público, toda gestora pública sabe quais são os parâmetros que você precisa atingir para se ter o resultado adequado e que de fato tenha significado para a vida das pessoas. Senão não é política pública, senão é o que você fala, é marketing. É marketing. E se nós queremos ter uma cidade mais inclusiva, se nós queremos ter uma cidade acessível, né, que a gente não demore 40 minutos para sair de um lugar para o outro, se nós queremos ter uma cidade saudável, quando a gente fala saudável, é o atendimento ao serviço público de saúde humanizado, né, com um tempo que de fato cuide da pessoa, que ela não morra antes de ser atendida para fazer um exame, ver o resultado, fazer o tratamento, né? A cidade que seja agradável. O que é uma cidade agradável? Que a gente possa ter intervenções de todas as ordens, desde o paisagismo da nossa cidade até o oferecimento de atividades, de cultura, de lazer, de recreação. Por exemplo, aqui virou a cultura do lazer gourmet, né? Gourmetizou tudo. Faz o food truckzinho para os amigos, num ponto da cidade, para pessoas que têm poder aquisitivo de acessar aquele tipo de atividade. É legalzinho, é bonitinho? Mas enquanto política pública, o que está sendo oferecido para a nossa juventude, juventudes, aliás, né? Sim. Porque a juventude não é definida por um único conceito. Então, são várias juventudes. Cada juventude
tem a sua especificidade. Tem o jovem que gosta de fazer o debate de rimas, que são os nossos poetas da periferia. Nós temos o pessoal do circo que quer apresentar o seu trabalho. Nós temos o pessoal que gosta de música, as nossas escolas, que foi outro grande projeto do governo. Igual você falou, né? A gente começa a falar aqui, começa a passar um filme na nossa cabeça, né? Porque a gente vivenciou isso tudo. O Celso Daniel, por exemplo, pensando nessa história, que a Beth... pelo visto aqui, ela está afiadíssima, né, na questão das políticas públicas, porque tem vivência, tem experiência. A gente criou em 96, 98, né, foi inaugurado, o Centro de Referência da Juventude. Era justamente um espaço onde a gente tinha políticas integradas e era uma coisa pensada para os cidadãos que não frequentavam o centro, né? Porque naquele mesmo período o Celso também criou o Duque de Caxias, que hoje é o Parque Celso Daniel, 24 horas. E aí a gente via a migração, né, dos jovens da periferia vindo para esses espaços públicos porque não tinha, né, esses espaços. E aí a gente precisa, quando fala de trazer, pensar o polo regional, né, pensar espaços onde a gente consiga trazer a juventude, dialogue, né? Isso. Que tem essa dinâmica da apropriação da cidade. Daqueles que querem vir para o centro, participar de algo diferenciado, por exemplo, o Parque Central, outro equipamento maravilhoso que nós criamos, e aí foi no governo do João Avamileno que nós inauguramos o Parque Central. Então, o Parque Central é só para aquela localidade? Não, é um parque da cidade. Evidentemente que nós queremos que as pessoas que estão na periferia também se apropriem desse equipamento. Como nós também queremos mais áreas verdes na nossa cidade, para que as pessoas possam ter menos dificuldade de locomoção, que ela usufrua de equipamentos públicos ali na sua localidade, oferecendo aí atividades em todas as áreas. A gente estava a possibilidade dos jovens ter espaço para entretenimento, né, shows, né? E eu lembro que quando o Parque Celso Daniel, hoje Celso Daniel, né, antigamente Duque de Caxias, ele funcionava 24 horas. E aí a gente fazia saraus. Poetas na cidade toda iam para aquele espaço. Na Casa da Palavra. E aí era justamente esse público, né? O corredor cultural que o Celso criou naquele período foi desmantelado pelo Paulinho Serra, né? A Casa da Palavra está fechada, a concha acústica estava para ser derrubada. Nossa, agora eles derrubaram os tatames dizendo que vai construir, mas faz quase 8 anos que essa história, né? Mas acabou. E eu lembro que eu, naquele período jovem ainda, militante, né, do movimento cultural e movimento estudantil, tinha muitas atividades da cidade, porque esse corredor cultural que o Celso criou fazia a galera vir pro centro da cidade, né, conviver. E agora, tô vendo aqui que a Beth, falei para ela que ela tá bem afiada, né, preparada pelo desafio. Eu queria, pra gente ir para um bloco já dos finalmente, falar um pouco do desafio que é ser pré-candidata, né? Pelo Partido dos Trabalhadores, já foi, né, em 2020 candidata, pela questão de diversas que a gente já conhece, o Paulinho Serra conseguiu fazer a reeleição dele, mas agora a história muda, né? Nós temos aqui a professora Beth Sirac, empenhada para os novos desafios. Foi escolhida pelo Partido dos Trabalhadores para ser candidata em 2024. Beth, como que vai ser esse processo? Como que vai ser essa etapa? Nós entramos agora num processo importante. Esse processo foi deflagrado na reunião com a minha inscrição primeiro, né, que foi um critério adotado pelo Diretório Nacional e o Diretório Municipal. A inscrição dos candidatos. Eu tive aí várias adesões que foram muito importantes. As chapas, as tendências do partido me apoiaram, então isso dá a nós uma credencial, né, porque quando o coletivo referenda o seu nome, como foi na reunião do diretório, por unanimidade, foi aclamada por unanimidade, isso te credencia para, de fato, ser a candidata. E a gente sabe que em 2020 os processos foram todos às avessas, né? Todos os processos. Primeiro eu não era candidata, o candidato era outro, ele desistiu, eu acabei sendo a candidata pela importância que o Partido dos Trabalhadores tem e teve na cidade
com todo o seu legado dos governos do Celso, do João, do Grana, nós temos que respeitar. E eu sou muito partidária, eu sou orgânica, eu respeito meu partido. O candidato desistiu, eu assumi essa tarefa. Eu era vereadora, poderia ter continuado, né? Mas eu sou daquelas que essa é a tarefa, vamos cumprir com dignidade e honra. Evidentemente que foi uma campanha difícil a de 2020. Era uma campanha de uma formiguinha com elefante, né? Ou seja, eu não tinha recursos, candidata de última hora, o prefeito reeleição, a máquina toda, né? A administração, enfim, isso tudo deu a ele uma larga vantagem, sem contar que a pandemia, para quem era prefeito, facilitou a vida, porque os prefeitos eram as pessoas oficiais para dar as orientações em relação ao Covid, e correto isso, não estou questionando, estou dizendo que era o único interlocutor. Então todos os prefeitos foram reeleitos por conta, né, da grande publicidade que se tinha que ter para os cuidados com a Covid. Agora não, eu vejo um outro horizonte. Primeiro, referendada por unanimidade no partido. Nós criamos o Movimento Santo André Popular, que abrange outros partidos, que tem aí PSOL, Rede, PCdoB, o PT, o PV, né? Um diálogo que eu penso que vai ajudar a gente a colocar Santo André no eixo de políticas públicas efetivas, representativas, significativas para a vida das pessoas de fato, né? Isso significa pensarmos primeiro um grande diagnóstico, porque nós temos escutado aí relatos de muitas pessoas sobre a situação financeira da prefeitura. Inclusive houve um corte, né, de 25% retido, né, pelo decreto que é assinado pelo próprio prefeito, né? Sim. É uma grande caixa preta que você vai descobrir nessa história. Vamos ter que ver o que está acontecendo, ou seja, as histórias são, e que a gente vai ter que olhar com determinado cuidado e com lupa, que a prefeitura está muito endividada e quem assumir vai saber que vai ter uma tarefa muito árdua, né? E para isso nós vamos ter que contar com técnicos, com especialistas, com pessoas ligadas à universidade, a institutos, organizações que sabem olhar com cuidado e apresentar um diagnóstico mais próximo do real, de acordo com as informações que estão aí disponibilizadas, e o que não estão nós vamos ter que buscar. Isso é uma coisa. A outra coisa, a partir desse diagnóstico, então aí a gente passa a deflagrar o processo de construção do programa de governo. E a construção, se a gente defende aqui, como nós defendemos, o orçamento participativo, não é? A participação popular, nós temos que começar a fazer isso já na construção do programa de governo. Isso requer que toda a nossa militância, a militância dos partidos que estarão conosco, possam contribuir, organizar os grupos, a população, fazer esses momentos de escuta, pensar projetos importantes e relevantes e exequíveis para a nossa cidade, colocar Santo André na linha da humanização, da inclusão, da dignidade da pessoa humana, do bem viver e também na modernidade, gerando emprego, trazendo tecnologia, certo? Então são desafios super importantes em todas as áreas, na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade, na geração de emprego, trabalho e renda, na habitação, enfim. Só que a gente tem uma vantagem nesse processo todo que eu aposto muito nisso. Além da nossa militância, dos partidos e de todas as pessoas que serão envolvidas na construção desse programa de governo, nós temos o governo Lula, que há 4 anos atrás estava preso. E quando a gente olhava para o horizonte, era um sofrimento, porque foi um processo longo e árduo. O impeachment da Dilma, o golpe, o governo Temer que retirou direitos, a eleição do Bolsonaro que foi
colocou a coisa pública de ponta cabeça. Né? Responsável pela morte de mais de 700 mil pessoas. Exatamente. Né? E quando a gente olhava lá atrás para o horizonte, ele estava tão distante e a gente sofreu muito com isso. E o Lula foi eleito presidente. E já fazendo revolução em muitas coisas, já apresentando muitos projetos significativos. Aliás, na transição, conseguiu aprovar já na transição, antes de tomar posse, né? Que garantisse o Bolsa Família para as pessoas, né? A necessidade, a carência, a desigualdade, o sofrimento que essas pessoas passaram, o empobrecimento da população, porque de novo o Brasil voltou para o mapa da fome. E eu estou inclusive no Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que está tendo um desafio gigante com o nosso ministro Paulo Teixeira, que, aliás, aqui fazendo um excelente trabalho, buscando a soberania alimentar, a segurança alimentar, o combate à fome, se preocupando com a população de Santo André, que é algo que a gente precisa também, porque aqui em Santo André nós temos... Precisamos resgatar o CRASA, né? Precisa resgatar o CRAS, o banco de alimentos, que o banco de alimentos não seja clientelismo, uma tal de... que fiquem usando cestas básicas, e não é isso, é uma política pública de segurança, de soberania alimentar, de fato aplicar o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, existe uma série de projetos que o presidente Lula vem trazendo, né? E que a gente precisa aproveitar. E vai ser um parceiro fundamental para a administração da nossa cidade. Já que nós estamos tendo esses relatos do endividamento da prefeitura, nós vamos precisar do apoio, do recurso, da administração, do governo federal, para que a gente possa trazer qualidade para a vida em Santo André. E qualidade de fato, não de outdoor. Qualidade de fato. Nós primeiro precisamos mapear esses bolsões de miséria, as condições das pessoas, dar suporte, ajudar, criar políticas públicas, trazer recurso do governo federal, que aliás, né, quero dizer, que já está mandando para Santo André. Sim. Independente da sigla partidária, o governo Lula, ele tem preocupação com as pessoas e não com quem está no governo. E já na saúde nós já vamos receber muito recurso. E eu espero que para o futuro a gente possa continuar recebendo recursos para a gente colocar Santo André de fato nos eixos enquanto representatividade, enquanto experiência exitosa, enquanto política pública, enquanto transformação da qualidade de vida das pessoas. O que falta ainda em Santo André, né, nesse período, é ter grande capacidade técnica para elaborar projetos, né, porque o recurso está vindo. Eu lembro que esses dias o governo Lula estava falando sobre o PAC, fazendo campanha para que os prefeitos escrevessem esses projetos. E aí a gente sabe que tem alguns projetos que já estavam encaminhados, como Minha Casa Minha Vida, a questão do programa Saúde da Família, mas a cidade de Santo André ainda carece de eficiência, né? Ao contrário do que está no outdoor, nós precisamos ter técnicos e gestores capazes de buscar recursos, porque muitas coisas que aconteceram na cidade foi inclusive planejamento e execução de obras que acabou se perdurando para o atual governo, né? Exatamente. Nós deixamos uma herança importante, mesmo na educação. Os equipamentos de educação foram planejados com captação de recursos do governo federal, que ainda na época era a presidenta Dilma, e que depois a atual gestão acabou inaugurando. Equipamento de saúde, o viaduto aqui, a segunda alça, o de Santa Terezinha, foram projetos que teve a sua origem, nasceu na nossa administração, na administração do Grana. O embrião foi ali. Sim, sim. Né? Aí da construção e da inauguração depois nessa administração. Mas nós temos o modo petista de governar, ele é muito rico, com gente com muita capacidade de elaboração, técnicos de excelência. Nós temos pessoas com responsabilidade política, eu não estou falando política partidária, política enquanto execução de fato daquilo que nós elaboração de política de Estado, né? É isso. E não de governo, essa é a diferença.
A exemplo disso, Sabina, exemplo disso, as nossas unidades básicas de saúde, exemplo disso, saúde da família, exemplo disso, planetário, exemplo disso, os nossos projetos que iniciou com reurbanização dos núcleos, né, de favela, os mutirões, até chegar no Minha Casa Minha Vida com o Lula. Teve um embrião, esses embriões, eles nasceram das nossas gestões, da nossa capacidade criativa de pensar e elaborar projetos importantes para a nossa cidade. É com esse espírito, com essa vontade, com gente capacitada, com gente com... Porque eu costumo dizer, como é que um governo dá certo, além de você fazer a escuta? Tem que ter vontade política, capacidade técnica e recurso humano e financeiro. Se você consegue agregar esses 3 elementos, certamente você terá uma administração exitosa, e é isso que eu busco. Para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, eu digo, nós temos vontade política, nós temos capacidade técnica, recurso, nós vamos ver como é que o atual prefeito está deixando, mas não temos o governo Lula. O que cabe agora é fazer muito debate, né? Escutar muito, pensar e projetar coisas que sejam significativas para as pessoas. Para você ver, né, a história aqui de debater a cidade de Santo André, né, nós trouxemos hoje aqui no nosso segundo episódio a professora Beth Sirac, né, que está afiadíssima para debater, com vontade política, com sangue aqui no olho, entusiasmada, né, para debater a cidade de Santo André, e é justamente isso, esse podcast ele vai contribuir com esse processo de a gente debater uma Santo André ainda melhor. Né? A gente acredita que a cidade tem um potencial enorme, e aí eu gostaria de agradecer a presença no programa de hoje da professora Beth, que vai fazer as suas considerações finais. Alan, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu podcast. Eu costumo dizer o seguinte, só é democrático quando nós temos igualdade de oportunidade para o debate. Ou seja, quanto mais pessoas abrirem espaços para que a gente possa dialogar, aí de fato é o exercício cidadão, é o exercício de cidadania, é o exercício democrático de você chegar em pé de igualdade para a população. Né? Não pode ser uma briga de Davi e Golias. Se bem que Davi ganhou de Golias, né? Então, assim, eu valorizo muito as pessoas que se disponibilizam para fazer o debate, para abrir espaço de diálogo e pensar coisas que sejam boas e significativas, né? Então, eu parabenizo você pelo seu canal, agradeço imensamente a oportunidade, e dizer que eu estou muito feliz e espero ter outros momentos para trazer novidades, né, os desdobramentos desse momento de pré-candidatura, até chegar no momento de fato da eleição, e aí a gente vir aqui trazer o nosso programa de governo, para que as pessoas possam ter acesso e avaliar de fato aquilo que seja bom e verdadeiro, né. Eu estou adotando um slogan, Santo André pode mais. Se pode mais, nós estamos aqui para ajudar a construir essa história. Então, muito obrigada a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, e em especial ao Alan. Tamo junto. É isso. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido o nosso programa hoje. E no próximo tem mais, hein? Forte abraço para todos e todas.